A bancada do PT, com a palavra na tribuna, a vereadora Rose Frigieri. Bom dia. Acho que tem que arrumar ali o horário. O tempo. São tantos assuntos, né? A gente, às vezes, precisaria de mais tempo e mais sessões, né? Mas, enfim, eu quero dizer aqui que uma coisa me preocupa muito quando a gente fala nesse papel da fiscalização do vereador e da vereadora. Com certeza nós temos esse papel, nós precisamos fazer isso, nós estamos trabalhando arduamente no debate sobre o regimento interno e um dos papéis mais importantes é de fiscalização. E acho bom quando a gente discute que vereadores que até não defendem tanto políticas públicas assim, querem políticas públicas. E eu quero dizer que o papel de fiscalização nossa, muito mais do que fiscalizar o servidor, a servidora pública, é fiscalizar se o serviço está sendo eficaz. E eu particularmente, vou em todos os órgãos, já andei em quase todas as escolas, já passei nesses anos, né, nas vezes também que eu entrei aqui, já fui em OBS, já fui no CRAS, fui em vários órgãos, e nunca tive problema, tanto no ser recebida, como no ser encaminhada para a fiscalização. Então, eu acho que, sim, as leis, a Constituição tem que ser respeitada. Até fico feliz quando eu ouço e vejo uma pessoa aqui falar do respeito à Constituição, que a pessoa saiba que a Constituição precisa ser respeitada, e vamos falar sério, né? Em todos os momentos. Nós precisamos respeitar a nossa lei maior, não só no que nos interessa. Então, o respeito à Constituição, à lei, à democracia, ao país, ele é fundamental sempre. Mas hoje eu quero falar de um outro assunto que me preocupa mais, pelo menos neste momento, que é o frio, né? Nós levantamos hoje, está todo mundo aqui bem agasalhado, com ar condicionado, né? Eu estou quase com calor, mas nós estávamos com 0 graus e quando eu saí de casa estava 1 grau. Então eu quero ressaltar a questão, mais uma vez, da população em situação de rua. Hoje nós tivemos o anúncio, ontem, né, da 3ª vez na troca da presidência da FAS. Eu acredito muito, quero muito que o novo presidente, o Mauro Trojan, tenha um bom trabalho, uma boa administração em relação às SUAS, né, ao Sistema Único da Assistência Social. Mas, mais uma vez eu digo, já começamos o inverno, bem ou mal, em outros anos nós tínhamos o acolhimento solidário feito pela TERE, da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, que sempre com ajuda, sempre de forma espontânea, fazia esse trabalho. Hoje nós tivemos anunciado, nesses últimos tempos, mais vagas, e eu vou dar os dados aqui. Nós temos 140 vagas nas casas de passagem e mais 60 do Bom Samaritano. Ou seja, todo esse período de frio, só 20 pessoas, só 20 vagas foram abertas e estão acolhidas na nossa cidade. Esse dia eu estava vendo um vídeo de Porto Alegre, que eu tenho todas as críticas e mais um pouco ao prefeito de lá, mas em relação ao acolhimento, lá tem uma estrutura, em que pese que 4 moradores também morreram, né? Mas tem uma estrutura muito maior do que a nossa aqui. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos sem aquele atendimento noturno que sempre se teve, o acolhimento, que era um técnico, pessoas servidoras da FAS que sabiam como chegar em cada um dos moradores, porque cada um tem uma história, cada um tem uma situação, uns precisam de medicação, outros precisam de outro tipo de acolhimento. A FAS acabou com isso.
acabou com isso na véspera do inverno, bem dizer. Então, quando o secretário, né, o presidente se exonerou, e quando foi nomeada a assistente social, a Alda, eu particularmente achei interessante, porque é uma pessoa que conhece o SUS. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que o assédio que a gente vive no serviço público, que o assédio moral está grande no serviço público, talvez esteja sobre o primeiro escalão também. Porque não é possível uma pessoa que estava fazendo um trabalho interessante desde ali há 15 dias já ter saído, ter feito algumas mudanças e depois essas mudanças terem sido refeitas, não sei por quem, né? Então, a gente se preocupa. Como eu falei aqui, eu conheço muito o Mauro Trojan, tenho muito apreço por ele, pela trajetória dele, né? Torço, espero profundamente que seja um bom mandato, né? Mas eu peço encarecidamente, então, que volte a questão do acolhimento noturno. Porque uma coisa é tu estar em casa, tem uma situação grave, uma pessoa lá está tendo um surto, a outra está embaixo de chuva torrencial, então alguém liga e tu vai lá naquele ponto específico. Outra coisa é tu fazer o que sempre se fez na história de Caxias, foi agora que mudou, que é tu buscar onde estão essas pessoas, recolher essas pessoas, levar um cobertor. Não foi dado um cobertor aqui em Caxias com esses dias frios. Então, eu já falei aqui, nós estamos elaborando para não fazer muitas vezes, né? A nossa bancada, junto com a bancada do PCdoB, nós vamos fazer um pedido de informação sobre todos esses dados da FAS, que é para nós termos realmente a oportunidade de debater. Porque a gente vê uma coisa na imprensa, vê uma coisa nas redes e vê outra coisa na realidade do dia a dia, Boa parte, vereadora. Da fiscalização. Então, já lidou. Então, o que nós pedimos, né? Nós vamos fazer esse pedido. Depois do retorno, se for o caso, nós iremos no Ministério Público Federal, porque existe uma política federal em relação às pessoas em situação de rua que qualquer estado e município deve cumprir. E se não está sendo cumprido, nós temos que saber por quê. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora Rose, esse tema importantíssimo da Fundação de Assistência Social, dialogava outro dia com alguns colegas que nós não temos uma comissão para falar sobre assistência aqui na Câmara, então isso faz com que, muitas vezes, a política de assistência ela acaba ficando perdida. Sobre a mudança da presidência na FAS, eu ouvi também alguns comentários sobre o novo presidente e vi que ele tem várias formações, enfim, mas espero, de fato, que entenda sobre assistência social. Porque, como nós falamos do Samuel, e nós alertamos várias vezes que pela concepção apresentada não ia fechar com a FAS. Aconteceu. Agora, esse presidente faz parte ali de algumas instituições, enfim, mas também não me parece que tenha o conhecimento necessário, e digo aqui, a gente sabe que é a questão política e técnica que são importantes. Então, como a senhora deseja, sim, que tenha um bom trabalho à frente da FAS, me preocupa porque vejo que os sinais que foram dados ali em relação à escolha do Samuel são parecidos com esse que foi apresentado ontem, mas a gente vai acompanhar e fiscalizar para verificar se a FAS está cumprindo seu papel de fato que precisa na nossa cidade. Obrigada. Obrigada, vereadora. Eu sinceramente torço, né, para que dê certo, mas claro que precisa toda uma política, né? Não é só o presidente de uma secretaria, um secretário que resolve, é uma visão política de governo, mas dentro da visão política deste governo a gente espera que alguma coisa seja e dê certo, né? Eu, da minha vida inteira, conheço o SUS, não tanto, né? Claro que no decorrer a gente vai se aprofundando, mas eu te confesso, vereadora Andressa, inclusive que é assistente social, que eu precisei estudar para conhecer mais o SUAS. Acho que o SUAS não é tão conhecido da população como um SUS. Tive até que tentar fazer um organograma, porque são muitas questões, né, da própria atenção primária,
a básica, a complexa, né? Ó, enfim, e a gente precisa estudar. Eu acho que a população e as pessoas, de modo geral, não conhecem tanto o SUAS como conhece o SUS. Mas quem está lá precisa ter, porque tem normas, tem coisas que devem ser seguidas. Na própria questão, quando tu constrói uma casa para acolher, não é assim. Não é só o espaço físico e botar as pessoas para dentro. Tem que ter pessoas que acolhem, tem que ter técnico, tem que ter profissionais que lidem e que saibam lidar com aquela situação. Então, tudo isso a gente está acompanhando, quer acompanhar, porque é um setor grande que tem crescido na nossa cidade, pelos últimos dados, 14% nos últimos anos. Então, é um grande crescimento. Nós precisamos, sim, de políticas públicas para a população em situação de rua. Obrigado, vereadora Rose Frigieri. Em declaração de líder...